E ai pessoas humanos ou pessoas bizarras que estão assistindo esse vídeo, eu Giorno Giovanna Teorias e Fanfics vim anunciar que estou fazendo uma nova teoria de Boku no Hero. Por que estou fazendo ela? Bem, meio que eu queria ter mais variedade no conteúdo do canal, e também porque meio que a antiga teoria de Boku no Hero me fez pensar o que aconteceria se, e então eu criei uma teoria baseada nessa ideia. Bem, esses foram os avisos e sem mais enrolação, vamos começar o vídeo de João Tário e seus bizarros pod estrela kkkk. Continuando de onde paramos. Narrador. Os Crusaders alugaram um carro na cidade sagrada de Varazane. Felizmente havia um carro grande o suficiente para todos, já que eu fiquei sentado em cima do capô. Todos conversavam animadamente e então Jairo fala a Jotaro: "Ei cara, você tá bem? Você não tem ficado com aquela cara fechada o tempo todo. Por acaso isso tem a ver com o Sr. Dante?" Todos com exceção de Joseph que estava dirigindo então olham para Jotaro, que estava com sua cara séria e fala: "Yari Daze, perguntem isso para ele não para mim." Então, um carro vermelho faz uma ultrapassagem fazendo Joseph desviar enquanto fala: "Esse cara é louco, quase bateu na gente. Sr. Joestar, você acha que ele possa ser um usuário de stand?" Perguntou Polnareff. "Não sei não, pode ser apenas um lunático mesmo", falou Jairo coçando a cabeça. A Vidol então fala: "De qualquer forma, temos que tomar cuidado, se ele for um usuário de stand pode ser perigoso nos atacar enquanto estamos no carro." Todos assentem e Kakyoin fala: "Vou ver como está o Sr. Dante." Então ele abre a janela e fala, olhando o que estava sentado tranquilamente: "Sr. Dante, o senhor está bem?" Eu então olho para ele e falo: "Claro, por que não estaria? É que a gente queria saber se o motorista do carro que bateu na gente era ou não um usuário de stand." "Sim, eu acho que todos nós deveríamos ter cuidado, ele pode ter uma habilidade muito poderosa." Alertei. Ele assente e volta ao carro, e conta para os outros, e então o carro aparece de novo e Polnareff fala: "Agora vou cortar em pedaços esse maldito carro." "Espera Polnareff, não podemos atacar ele agora", falou a Vidol. "E por que não?" "Simples, porque atacarmos agora, estaremos encercados, tanto pelo vale, quanto pela montanha, então é melhor fazermos ele pensar que nós não sabemos que ele é um usuário distante." "Faz sentido", falou Jairo concordando. Polnareff dá um suspiro e fala: tudo bem, eu vou seguir esse plano, só não reclamem se ele falhar." E então Joseph fala: "Tá me zoando?" Falou surpreso e com certa raiva. "O que foi, velho?" Perguntou Jotaro. "Olhem." Falou apontando para a garota que havíamos supostamente deixado em Singapura. "Então nós a deixamos a bordo, e enquanto ela inventava uma desculpa, eu bati no vidro ao lado de Joseph que pergunta enquanto abria a janela: "O que foi?" "O usuário de stand." Todos ficam sérios e então eu falo: "O melhor é que deixem ele vir da frente." "Pera, mas como assim vir na frente?" perguntou Joseph. "Quando chegar a hora você vai entender." Assim eu volto a sentar normalmente, e após alguns segundos o mesmo carro vermelho surge, enquanto estava quase que batendo na traseira do nosso carro. Joseph então faz um sinal para ele ultrapassar e assim, diferente do original, o carro dos nossos protagonistas não bateu no caminhão, já que eles ignoraram o sinal do motorista. Assim, nós fomos no casa de chá da história original, e então nós chegamos e eu falo, olhando para os homens bebendo ali: "Nenhum deles é um usuário distante." Todos então ficam relativamente tranquilos. E como no original Joseph pede um copo de caldo de cana, e no reflexo do copo vê o carro. Mas e então todos foram ver o carro, que não tinha ninguém. E como Joseph já sabia que nenhum dos homens era o inimigo, eles então esperam ali, e vendo quando o usuário apareceria. E para surpresa de todos exceto a minha, um homem, com braço e pernas musculosas, mas gordo no tronco, estava entrando e então eu falo: "Ele é o usuário distante, atirem com tudo." Todos assentem e um a um. Jotaro arranca um pedaço de rocha do chá e arremessa. Polnareff solta uma rajada solar. A Vidol lança uma bola de fogo. Kakyoin lança seu tiro de esmeralda com Espin junto de Jairo com suas esferas de aço, enquanto eu só aponto com o dedo, e como o Campired eu dou vários disparos de energia, assim criando uma grande explosão.
Após a explosão, nos vemos o carro completamente destruído, e o homem completamente machucado. Jotaro então o agarra pela manga e fala: se não quiser ter sua cara esmagada pelos socos do meu stand, é bom você desembuchar sobre qual é o poder do stand do Dio, e quais são os outros usuários de stand. Porém, antes que ele pudesse contar qualquer coisa, sua cabeça é explodida por tentáculos, onde o Avidol cobre os olhos da garota enquanto fala: que maldito, o Dio colocou um de seus esporos de carne para caso fosse derrotado, ele conseguisse o silenciar. Falou sério. Jotaro fala: posso até não conhecer esse tal de Dio, e isso só reforça minha opinião que esse cara é um saco. Falou vendo os tentáculos se desintegrando no sol, onde todos concordam. Eu falo, colocando a mão no ombro do Jotaro: você não faz ideia, ele é o mal supremo. Mas olha, nós podemos ter uma nova carona. Todos me olham confusos, e então eu falo: me ajudem a pegar os pedaços restantes daquele carro. Eles assentem e então com um toque, eu faço o carro voltar ao seu estado original e falo: quem quiser, sobe aí. Falei sentado no banco do piloto. Então Joseph, Avidol, Jotaro e a menina subiram e assim nós partimos ao nosso próximo destino. Nota: para quem não entendeu como eu consegui consertar o carro, foi bem simples. Eu copiei o poder do Roda da Fortuna e o aprimorei, e com do time Stop do Star Platinum, eu simulei os socos anti-entropia do Crazy Diamond. Fim da nota. E então nós, com muita insistência, conseguimos convencer a garota a voltar para casa, onde ela se despede e nos agradece. Porém antes de partir, e meu ajoelho e falo para ela: pegue essa pedra, é uma pedra muito especial para mim, quero que fique com ela. Falei dando uma pedra oval lisa, com uma pequena flecha em sua borda. Ela então agradece e embarca. Nós então seguimos nosso caminho para o Egito. Então, de repente, uma névoa começa a surgir. Enquanto pilotávamos eu então falo, através do meu stand: meu sensor de stand está louco. É como se por toda parte estivessem usuários de stand. Então fiquem atentos, nós estamos às cegas aqui. Todos engolem em seco. E então nós vimos uma cidade ao longe, e decidimos parar nela. E então tudo ocorreu como no original, até uma velha aparecer. Nota de Giorno Giovanna Teorias. Olha, sinceramente, acho esse episódio muito entediante, e não iria ter muito diferença da história original. Então vou simplesmente pular o episódio do Stand de Justiça. Fim da nota. Jotaro conseguir derrotar a velha Enya. Aos poucos, a névoa que estava pela cidade estava se dissipando, mostrando que na verdade a cidade não passava de um cemitério, e por uma decisão estratégica, decidimos deixar a velha Enya viva, para podermos obter informações sobre Dio. Eu então penso: bem, se eu deixar a Enya viva, vai ser muito vantajoso, já que poderemos trucidar o Dio e seus vassalos. Mas por outro lado, eu não sei como isso vai alterar o futuro, mas pensando bem acho melhor deixá-la viva, já que mesmo que ela não queira cooperar depois da morte do Dio, ainda posso transformar ela em uma velha comum retirando seus taunts. Então Roll Horse, que estava sob controle de Enya, escapa roubando o cara que eu havia consertado. Por sorte, e também por eu não ser burro de deixar um carro para trás, nós seguimos viagem, onde o próximo destino seria a cidade mais próxima chamada Karachi, e comigo no capô protegendo a Enya que estava amarrada com meu stand. A viagem foi bem mais rápida que no original. Na verdade, nós estamos quase 10 dias adiantados, então meio que era bem evidente que a viagem seguia muito bem. No meio da viagem, Enya acorda, e tem uma pequena alucinação ao me confundir com Dio e ela fala: Lord Dio, você veio me salvar dos Joestas. Falou tentando fazer uma reverência. Eu então falo: senhora, eu não sou Dio Brando. Ela então vê que era eu que estava com o rosto calmo, ela assustada tenta invocar seu stand. Eu então uso minha presença e falo: acalme-se, senhora Enya, deixe-me explicar o que está acontecendo. Ela então fala, agora com certo medo: o que você quer de mim? Eu com um sorriso triste falo: eu sei como é perder sua família. Falei relembrando. Você não faz ideia do que é eu como mãe saber que o homem que matou meu filho está a poucos centímetros de mim. Falou irritado enquanto chorava. Eu então falo, tocando sua cabeça: quero que veja minhas memórias, para saber exatamente quem é o homem que você está servindo.
Então eu mostrei como é a parte 1 na história original, todo o plano de Dio e de como ele fez a vida do Jonathan no inferno, mostrei o que Dio fez com todas as pessoas que se opunham a ele, e incluindo o que ele fez com Irina e Jonathan na lua de mel de ambos e como eu mudei tudo isso. Enya entra em choque com tanta informação e então eu falo. Agora você sabe o que aquele homem fez. Olha, não precisa contar o que o stand do Dio faz, mas vou te mostrar qual será seu destino. Se continuar ao servir então eu mostro como ela morreu, sendo morta por Dan Steele, que foi enviado por Dio para silenciá-la. Ela então fala. É mentira, o Sr. Dio nunca faria isso, eu jamais contaria uma palavra contra ele. Falou protestando contra seu futuro. Eu dou um suspiro e falo. Há exatamente 40 minutos, Joseph vai se encontrar com um usuário distante que pode entrar na sua cabeça. Eu vou te proteger, vovó, mas então faremos uma aposta. Que tipo de aposta? Eu dou um sorriso e falo. Se o que ele falar for como na previsão, você terá que ser leal a mim. Porém, se o que ele não falar, você pode tirar minha vida ou me usar de marionete, que tal? Ela pensa cuidadosamente, e vendo que não tinha muita escolha fala. Eu aceito. Então, como no original, Joseph vai tentar negociar uma comida de rua com o homem, mas enquanto negociava, o homem soltou o sangue de suas mãos e rosto, e então eu falo, usando o meu stunt. Olha só, parece que encontrei um mosquito, falei segurando um pequeno stunt, com formato de uma mosca, com as pontas do dedo como pinças, o homem/negociante fala. Mas como descobriu? Falou surpreso, e com dor. É bem fácil quando se sabe diferenciar entre um usuário de stand ou não, ou quando se tem um stand poderoso. Droga! Seu maldito! Falou o homem. Bem, me diga quem é você e o que veio fazer aqui. Se eu gostar das suas respostas eu talvez deixe você ir. Ele então assente desesperado e fala. Meu nome é Dan Steele, usuário do stand T-Lovers, um stand especializado em invadir o corpo de uma pessoa e controlar seu cérebro, fazendo toda a dor causada em mim ser transferida à pessoa infectada com o dobro da dor. O meu objetivo era, primeiramente, matar a velha Enya, implantando um esporo de carne em sua cabeça, e depois iria matar vocês um a um. Mas o meu plano foi frustrado. Impossível, o Lord Dio jamais faria isso comigo, falou Enya. Dan dá uma risada e fala. Velha Enya, sua velha idiota, acha mesmo que o Dio se importar com alguém? Ele só se importa com si mesmo. Foi essa devoção cega que não fez ver como ele é alguém egoísta. Ele vai descartar todos que não servirem para ele. Enya fica abalada com as palavras de Dan e com isso desmaia devido ao choque. E então Dan olha para mim e fala. E então, o Senhor irá me libertar, certo? Eu penso um pouco e falo. Sim, pode ir. Ele então fala. Mas o Senhor não libertou meu stand, falou trêmulo. Eu sorrio e falo. Eu disse que deixaria você ir. Nunca falei que poderia levar seu stand junto. Então o meu stand engole aquele inseto, fazendo aquele homem cair no chão. Joseph então pergunta. O que foi que você fez com ele? Eu então falo, a alma maligna dele pertence a mim agora. Ele era uma pessoa má. Disse pegando a velha e falo. Enquanto deixava ela sob um asilo com uma carta. Então nos partimos. E então Joseph pergunta confuso. Por que deixou ela lá? Não é perigoso para as outras pessoas? Não, vai ficar tudo bem. E também, ela tinha informações sobre os outros usuários de stand, mas bem pouca coisa sobre o stand do Dio, somente seu nome, o mundo. Falei mentindo obviamente. Entendo, mas o que você fez com aquele cara? Falou Joseph. Eu consumi sua alma, assim ele sofrerá um tormento pior que a morte. Entendo, falou com certo medo de mim. Então nós partimos continuando nossa viagem, por onde partimos para a Arábia Saudita e no meio do confronto entre Iraque e Irã, nos havíamos chegado nos Emirados Árabes, e após alguns diálogos e uma compra de camelos, nós estávamos passando por um deserto montado em camelos. Por sorte, eu já viajei muito o mundo e sei muito bem como se controla esses animais fabulosos, então não tive problemas em ensinar a todos. Após cavalgarmos muito sobre as areias do deserto, eu faço um sinal com a mão e falo. Usuário de stand a nordeste, falei apontando para a direção. E, vendo que havia sido descoberto, nós vemos que o sol começa a ficar mais distante, então eu falo.
Cuidado, aquele sol, e, um instante. Então daquele sol saem várias pedras encandecidas. Por sorte cada um conseguiu se defender, à sua maneira, e enquanto eu protegia os camelos, nós criamos uma mini caverna e então Jairo fala. Caramba, que poder destrutivo absurdo, falou enquanto enxugava o suor. Mas o que? A temperatura tá aumentando, já está a 60 graus. Falou vendo um termômetro. Então Joseph fala, após observar um pouco o deserto. KKKKK, uma pena que o usuário de um stand tão poderoso é muito burro KKKKK. Todos com exceção de mim e a Vidal que tínhamos entendido ficam confusos e então o francês fala. Como assim? Perguntou Polnareff confuso. Então Joseph aponta para uma pedra e fala. Olha aquela pedra lá Polnareff, não acha que é um local perfeito para se esconder? Então eles olham para lá. Sim, eu tô vendo, mas o que tem de especial nisso, Sr. Joestar? Perguntou Jairo, confuso. É bem simples, olhem aquela outra pedra. Eles olham e então ele continua. As duas são exatamente as mesmas, incluindo as sombras que ambas fazem. Elas são exatamente opostas. E olha a posição do sol. E então eles entenderam. O inimigo estava usando um espelho para se disfarçar no meio do deserto. Então todos começam a rir, devido a ser uma estratégia muito tosca. E então Jairo fala, enxugando uma lágrima de tanto rir. Minha nossa, mas que disfarce mais fajuto. Então Jairo dá suas esferas para o Jotaro, que arremessa, destruindo o vidro e escutando-se um grito. E após alguns segundos o sol desaparece, revelando um céu escuro e estrelado. Ainda bem que o Sr. Redstone avisou sobre o usuário distante, senão era capaz de morrermos de desidratação, ou de um ataque surpresa, falou a Vidal com um sorriso típico dele, que nada, foi graças ao Joseph que percebeu a estratégia do inimigo. E então nos vamos até o vidro, onde vimos o inimigo que estava agonizando devido a ter uma esfera de aço na sua cabeça, e então eu retiro a sua alma, fazendo todos terem um arrepio por ver Mistand devorar uma alma, e, por sorte, ele havia deixado um galão de água. Com isso nós levamos essa água à reserva, e com isso decidimos descansar, já que viajar durante a noite era muito perigoso, e com a ajuda de Avidol, nos criamos uma pequena fogueira, e enquanto todos estavam reunidos ao redor da fogueira, Jairo estava rodando uma steel bow enquanto fala. Ei, Sr. Redstone, o senhor poderia contar uma dessas histórias? Falou com os olhos brilhantes. Todos então me olham, esperando uma das minhas histórias. Eu dou um suspiro e falo com um sorriso. Está bem, eu vou contar. Eu então falo, rum. Eu narrador. Bem, um dia enquanto eu passava pelo Brasil, eu estava passeando tranquilamente, enquanto tinha ganhado de presente uma água de coco de um vendedor no Rio de Janeiro, e enquanto eu andava pela cidade do Cristo Redentor, eu ouvi rumores sobre um homem que tinha tanto dinheiro que poderia comprar a cidade inteira. Eu fui investigar, e ao chegar na casa desse homem, eu escutava gritos sufocados. Quando eu abri a porta, uma montanha de dinheiro havia saído da porta, junto de um homem que tosse enquanto falava. Muito obrigado, moço, você me salvou. Eu então falo, mas o que diabos aconteceu com você? O homem então narra. Bem, há mais ou menos 3 meses, um homem com uma roupa bonita bateu na minha porta, na calada da noite, enquanto chovia pesado. Eu morava na época perto da favela. Ele então falou, com uma expressão de cansaço e de terror. Meu jovem, gostaria de ganhar dinheiro. Ele falou com um sorriso cansado. Eu um pouco desconfiado perguntei. E o que o senhor quer em troca, moço? Ele sorriu e fala. É muito simples, pode só pegar o dinheiro e falar. Eu quero mais. Eu então, como não tinha nada a perder, eu fiz o que ele falou, e com isso, ele deu um sorriso de alívio e fala. Muito obrigado, agora adeus. E com um brilho de um lampejo de raio, ele simplesmente desapareceu, e depois disso eu fui dormir. No outro dia, eu acordei com muito dinheiro. Vendo isso, eu comprei várias coisas que eu demoraria anos para comprar no meu emprego, e dia após dia, eu acordava com cada vez mais dinheiro. Com isso eu me mudei para um apartamento de luxo. Mas, ele deu um suspiro e fala.
Eu estava com tanto dinheiro, que eu não conseguia mais guarda, mesmo eu colocando e depositando quase que diariamente, mas o dinheiro não parava de aparecer. E hoje, quando acordei, eu quase morri sufocado com o dinheiro. Eu também vi, de relance, o que seria um fantasma. Fim da narração. Ele então me descreveu como era esse fantasma, e eu falo: entendo. Então você é o usuário atual do Milagro Man. Cara, você está em maus lençóis. Mas o que eu posso fazer? Perguntou ele desesperado. Eu então coloco a mão no queixo e falo: bem, a forma que Exual de se livrar dele seria você devolver o dinheiro ao usuário anterior, no caso, aquele homem, mas vejo que será improvável ele aparecer. Então, a única opção restante é destruir o fantasma. E como o senhor fará isso? Falou o homem esperançoso. Eu então vejo o stand, e então eu uso meu stand, onde ele agarrou seus dois braços, e os arrancou, e simplesmente os consumiu, e, membro a membro, o stand foi consumido. E então, a montanha de dinheiro simplesmente desapareceu. O homem me agradeceu, e por incrível que pareça, ele preferiu voltar à sua antiga casa perto das favelas e inclusive me disse: acho que já tive dinheiro suficiente para a minha vida inteira. Falei encerrando a história. Jairo então fala animado: muito interessante essa história, Sr. Redstone, mas o que aconteceu com o fantasma? Bem, eu consumi. Na verdade, ele era um stand de um mafioso, e depois que ele morreu, ele começou a agir de forma automática, escolhendo pessoas aleatórias pelo mundo para ser seu usuário. Porém, eventualmente, ele matava seus usuários. Entendo. Então ele mata as pessoas gananciosas, falou Avidol pensativo. Exato, confirmei. Então existem mesmo stands como esse pelo mundo. Mas que saco, falou Jotaro com sua expressão séria como de costume. Eu não acredito nessa história, falou Polnareff. Oh, é mesmo? Então o que é esse bolo de dinheiro ao seu lado? Polnareff então olha e vê o dinheiro e fala, assustado: mas não é possível. E então um ser com um buraco no lugar do rosto, corpo feito de ouro e com emblemas de cifrões, aparece assustando Polnareff, que fala: eu acredito, tira esse bicho de perto de mim, falou apavorado, fazendo todos rir, pois era só o meu stand com uma forma diferente. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Infelizmente tive que pular alguns episódios, pois a resolução das batalhas era tão fácil que iria só encher linguiça. Então esperem que no próximo episódio terão lutas e histórias mais interessantes. Meu muito obrigado, se inscrevam no canal, deem o like, comentem e compartilhem com sua família e amigos, porque Jojo é vida. Meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever nos canais da descrição. Fiquem com Deus e fui.